O presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília. Ele recebeu alta do hospital em São Paulo, onde se submeteu a uma cirurgia para a correção de uma hérnia. Antes de deixar o hospital, o presidente concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Tiago Nolasco. Bolsonaro falou sobre a viagem para participar da Assembleia Geral da ONU, a situação do preço do petróleo no mundo e também sobre uma postagem do filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Depois de 9 dias internado para a correção de uma hérnia, a 4ª cirurgia desde o atentado à faca durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta segunda-feira e pouco antes de sair do hospital concede esta entrevista à Record TV. Presidente, os médicos já disseram quando o senhor poderá retomar as atividades normais de trabalho? Bem, eu vou despachar do Alvorada. Eu já estou angustiado e quero participar da vida ativa do Brasil. Afinal de contas, fui eleito para isso. Mas tem uma questão de saúde no meio do caminho. Então, o que eu consegui com os médicos é não ir para a presidência, no Alvorada, e lá despachar. E na segunda-feira, nós decolamos para os Estados Unidos, na reunião da ONU. Aí eu tenho que estar preparado para exatamente poder sustentar um discurso de 20 minutos. Então, a viagem está confirmada. O senhor vai aos Estados Unidos? Eu falei um tempo atrás que iria de qualquer maneira, né? Nem se fosse de cadeira de rodas, com todo respeito aos cadeirantes ali. E, graças a Deus, isso vai ser possível. Já comecei a rascunhar o discurso, um discurso diferente dos que me antecederam. É conciliatório, sim, mas reafirmar a questão da nossa soberania e do potencial que o Brasil tem e o que o Brasil representa para o mundo. Coisa que, pelo que me consta, pelo que eu estudei até agora, poucos ou quase nenhum presidente teve uma postura dessa natureza na ONU. A gente teve um atentado importante na Arábia Saudita relacionado à questão do petróleo, né, que pode influenciar, está influenciando o preço do petróleo no mercado internacional. Como que o governo está avaliando essa situação? Olha, a tendência natural é você seguir o preço internacional e viria para a refinaria e para a bomba no final das contas. O governo federal já zerou os impostos, o seu imposto federal, que é a CID. Não podemos exigir nada de governadores no tocante a ICMS. Mas o que acontece? Conversei agora há pouco com o presidente da Petrobras, o Castelo Branco. Ele me diz, como é algo atípico e, a princípio, tem um fim para acabar, ele não deve mexer no preço do combustível. Agora, o grande recado aos caminhoneiros. Foi lançado há poucos dias o cartão caminhoneiro. O caminhoneiro pode ir agora no posto e comprar X litros de óleo diesel e por 30 dias esse preço estará garantido para ele. O governo tem feito avanços na questão do relacionamento internacional com alguns países, tem fechado acordos para levar produtos brasileiros, por exemplo, carne para a China e para a Indonésia. O que tem sido fundamental para esses avanços? Basicamente, é o restabelecimento da confiança no Brasil, além da qualidade do nosso produto, além do nosso zelo para com o meio ambiente. A credibilidade se faz presente de forma muito forte. E a nossa ministra, Tereza Cristina, tem rodado o mundo e conseguido boas parcerias, bons contratos comerciais com o Brasil. Durante a internação do senhor, uma mensagem do vereador Carlos Bolsonaro provocou muita reação. A mensagem foi a seguinte, eu vou ler aqui. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá no ritmo que almejamos. Como que o senhor acompanhou as reações a essa mensagem? Uma opinião dele, ele tem razão. Se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo quanto é reforma, né? Sem parlamento. Demora porque tem a discussão, isso é natural. Porque muita gente nos pressiona como se tivesse poder de influenciar o parlamento brasileiro. Não tenho esse poder. E nem quero ter esse poder em nome da democracia. Então, são demoradas assim. Ele até falou o óbvio. Eu, se estivesse usando português agora, meu tempo de garoto, ia falar que isso é uma figura de linguagem conhecida como pleonasmo abusivo. Como o leite é preto, o leite é branco, ou o café é preto, ou o gelo é gelado. É coisa óbvia. Eu acho que nem deveria dar essa repercussão toda que se teve aí fora. Teve, obviamente, porque é meu filho. Se fosse qualquer outra pessoa, não teria problema nenhum. As reações diziam que era um ataque à democracia. Pelo amor de Deus. Tá? Alguma manifestação minha, o presidente sou eu, tá? Dizendo que a democracia não pode ser feita diferente, não tem nada disso. Tudo nós temos procurado ao parlamento. Logicamente, tenho minhas críticas ao parlamento, o parlamento tem para comigo. Gostaria que fosse mais rápido, até por questões óbvias que o Brasil não pode continuar marcando passo em alguma coisa. A reforma da Previdência, né? Estamos no 8º mês de mandato. Está demorando um pouquinho, mas esse mês, se Deus quiser, será tudo resolvido.
entra a reforma tributária depois, e o Brasil está caminhando, e você pode ver, né? Há quantos anos tentaram fazer uma reforma previdenciária próxima da nossa e não conseguiram? Eu acho até que o Carlos se equivocou. Está sendo rápido demais no governo Jair Bolsonaro. Na questão da demissão do secretário da Receita Federal, Marco Cintra, houve alguma quebra de confiança? O que aconteceu? Não, o Marco Cintra foi meu colega de parlamento por 2 ou 3 mandatos, era o chefe da Receita, um bom relacionamento com ele, foi indicação do Paulo Guedes, e o que havíamos combinado, né, é que não entraríamos em detalhe na reforma tributária até a apresentação final do projeto para mim. Por 2 oportunidades, isso foi antecipado pela equipe dele. E a última antecipação falou-se na volta da CPMF, que é uma questão que eu decidi que não se toca mais nesse assunto, até porque é um imposto contaminado. E depois dessa nova situação, dessa apresentação, dessa defesa da CPMF, ficou insustentável e quem o exonerou foi o ministro Paulo Guedes. O que eu posso adiantar para você agora é o seguinte: a única interferência minha agora na Receita é que eu quero alguém da Receita para estar à frente dela, e não ninguém estranho à Receita. CPMF de jeito nenhum, então? Você pode até falar em CPMF, deixar o povo discutir, deixar o parlamento discutir. Agora não pode ser uma proposta de governo, porque para você desfazer tudo o que aconteceu no tocante de CPMF é quase impossível. Foi criado um bom propósito lá atrás, um imposto para a saúde. E daí o que vinha para a saúde de outras fontes, né, foram usadas para desviar para outras finalidades. E a CPMF passou a ser um imposto tão marcado que não caiu bem, a sociedade não topou e nós não vamos insistir nesse imposto agora. O senhor recebeu a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Como que está a relação do senhor com o ministro? Não foi, o Sérgio Moro não esteve aqui sozinho, ele esteve com a esposa dele, juntamente com a minha esposa. Eu não vou na tua casa te visitar com a minha esposa se não tiver um clima amistoso entre nós. Tá? Como era para ser 5 minutos por recomendação médica, eu, para variar, né? Desobedeci mais uma vez, fiquei quase 1 hora conversando com ele. E muita coisa aconteceu, você pode ver. A apreensão de cocaína no Brasil tem batido recorde. O número de mortes violentas também tem batido recorde, diminuído assustadoramente. É em grande parte trabalho dele, o desmantelamento de alguns grupos de criminosos organizados no Brasil. Eles não se organizam mais dentro das delegacias, né? Foi um trabalho do governo federal e ao dispersar pelo Brasil líderes de facções criminosas, eles perderam a capacidade de se organizarem. Então o crime não está tão organizado como estava no passado. Em função disso, só tenho a agradecer ao Sérgio Moro o trabalho que ele tem prestado. Não é para mim, não, é para o Brasil. O senhor assinou recentemente uma medida provisória para conceder um auxílio, né, uma pensão vitalícia a crianças com microcefalia. O senhor espera que o parlamento aprove a medida provisória da forma como ela foi enviada? O que acontece? Era chamado BPC, então mãe e pai não podiam trabalhar. Quando você bota a pensão especial, pai e mãe podem trabalhar agora. Eu conheço o parlamento que fiquei 28 anos lá dentro. A tendência, muitas vezes, é estender esse tipo de benefício para pessoas outras, além das portadoras de Zika vírus. Aí mexe com o orçamento. Eu seria obrigado a vetar, senão estaria em curso em crime de responsabilidade. O apelo que eu fiz no orçamento no dia da assinatura da MP foi nisso. Por favor, não amplie o benefício, você vai prejudicar os portadores de Zika vírus no primeiro momento. Os saques do FGTS, de contas do Fundo de Garantia, começaram no fim de semana. Quando que o governo espera que comece a ter algum impacto na economia? Muito rápido, com toda certeza, porque é um dinheiro que está ali, né? Muita gente criticou o valor muito baixo, R$500. Eu já fui militar, vivi exclusivamente do salário de militar. R$500 a mais por mês no salário militar é muito bem-vindo, né? Então esse dinheiro entra de imediato na economia, é uma injeção na veia e ajuda realmente a movimentá-la, porque ela não está ainda naquele nível que nós esperávamos que tivesse. Mas você pode ver, a questão da Semana da Pátria é um trabalho muito grande, feito pelo governo federal, junto com o empresariado, que acolheu o nosso apelo e colaborou. As vendas no comércio naquela época aumentaram em 12%. Então, estamos fazendo o possível para movimentar a economia. Não apenas dessa forma, de outras também, como desburocratizando, desregulamentando. A própria Receita Federal vinha fazendo trabalho nesse sentido, vai continuar fazendo também. Porque hoje em dia é tanta norma para você seguir que você fica maluco. Ou você vai para a informalidade, ou você desiste de abrir o seu negócio. Então nós estamos fazendo a nossa parte nesse sentido.
Presidente, teve uma reportagem de uma revista semanal que o repórter se passou como um cliente para mostrar o trabalho da sua nora, a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro. Como que o senhor viu essa situação? Ele teve com ela por cinco momentos, né? Ele gravou tudo o que aconteceu ali, o que ela me disse que ele, se passando por gay, inclusive, né? Falava muito da questão religiosa, da questão de política, para exatamente ver se ela falava algo, né, que pudesse comprometê-la. Eu não li a matéria da revista, eu tinha outras coisas mais importantes para fazer, mas o que eu vejo é o seguinte: não é esse o trabalho que a imprensa tem que se prestar a fazer. Quando você procura um psicólogo, você parte do princípio, né, que você tem confiança nele e ele em você. E aquilo morre ali. E só poderia ser gravado um comum acordo com vocês dois. Mas nunca para divulgação. E por falar do deputado Eduardo Bolsonaro, já tem data para encaminhar a indicação dele à Embaixada de Washington para o Congresso Nacional, para o Senado Federal? Não posso falar em data. Eu sabia que o nome dele, ao ser cogitado, daria muita polêmica. Muita gente entrou para o lado pessoal, tá certo? Agora, ele está vencendo resistência. Lógico, eu pretendo que ele seja aprovado. Tem competência, tem qualidade, tem. Não é porque é meu filho. Se não for meu filho, vai ser filho de alguém. Tá? Agora, ele, uma pessoa que o mais importante, tem liberdade com a família do presidente Donald Trump. Essa é a maior intenção. O embaixador é um cartão de visita. Tanto é que há uma semana ele foi aos Estados Unidos, junto com o Ernesto Araújo, e foi recebido pelo presidente Donald Trump. Ninguém nunca conseguiu isso. E um problema que nós tínhamos para resolver foi resolvido. Também, Donald Trump, por ocasião da reunião do G7, foi a pessoa decisiva para conter o senhor Macron no canto, que estava fazendo uma campanha enorme contra o Brasil, em cima de um fake news, mentira que acontecia aqui. Aquelas queimadas, infelizmente, acontecem, mas não a proporção divulgada pela imprensa europeia. Presidente, muito obrigado pela entrevista e boa recuperação para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, estou me sentindo muito bem e espero dentro de poucas semanas voltar à normalidade aqui. No momento quero agradecer a todos aqueles que oraram, ficaram preocupados com a minha saúde, mandaram mensagem de fé, de confiança e pronto restabelecimento. É muito bom ter gente pensando, né, dessa maneira e tentando ajudar aí o Brasil realmente a superar as suas dificuldades.